Jogos, tecnologias e o futuro da educação. Jogos e a educação centrada no aluno. Olá! Nesta aula, vamos discutir o conceito de educação centrada no aluno e como os jogos podem ser usados como ferramentas poderosas para promover esse tipo de aprendizagem. Vamos entender como jogos de tabuleiro e games podem ser usados para criar um ambiente de aprendizagem ativo, onde o aluno é o protagonista do seu próprio aprendizado. Ao longo da aula, veremos como os jogos podem ajudar no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, além de promover uma maior participação e engajamento dos alunos no processo educativo. Na educação, é costume haver alguns modismos, com nomes pomposos ou supostamente atraentes, ou então concepções revolucionárias, que são, na verdade, anti-educacionais. A sala de aula invertida é um desses engodos, e a ideia do professor como facilitador é um preceito tão pedante quanto prejudicial. Todavia, o conceito de educação centrada no aluno é uma nova nomenclatura para algo que muitas vezes já era realizado, mesmo que intuitivamente. O aluno, obviamente, tem que ser o foco da educação. Um aluno que também pode ser definido como educando, com o gerúndio, NDO, configurando uma ação em continuidade, que acontece no decorrer do tempo. É alguém que recebe a educação que os professores e as escolas dão. Professores ditadores devem ter para si que o aluno não é um educando, mas sim um obedecendo ou um obedecente. O mesmo vale para professores que dão a mesma aula há 10, 15 anos, às vezes com os mesmos slides de PowerPoint e com as mesmas piadas. Mas pensando na educação focada no aluno, como tem que ser, é importante perceber como os jogos podem ser ferramentas primordiais para realizar isso. É importante deixar claro que os jogos de tabuleiro são sistemas mais facilmente mapeáveis em termos de resultados e feedbacks do que os games, pois as performances dos estudantes, reunidos em uma mesa em torno de um tabuleiro, são muito mais facilmente percebíveis pelos professores do que em um game. Todavia, nos jogos de tabuleiro, em especial quando não conhecem muito bem as regras, os jogadores têm certo receio de experimentar. Nos games, que são mundos de interação mais privada, os jogadores tendem a experimentar mais, a correr alguns riscos, a buscar algumas soluções mais inusitadas, porque ninguém ou quase ninguém está vendo e também porque essa lógica do procurar soluções e do tentar se firmou como uma das práticas de se jogar um game. É interessante perceber que a aplicação de jogos de tabuleiro e games tende a ser bastante apreciada pelos estudantes, que veem as aulas como momentos para eles, como todas as aulas devem ser. Para dar um exemplo de como os jogos podem ajudar na construção de uma educação focada no aluno, pode-se elencar o jogo de tabuleiro Dixit, com suas imagens surreais, abstratas e belas, seja na jogabilidade oficial ou apenas usando as cartas como inspirações para a criação de textos criativos ou roteiros para um vídeo de um curta-metragem. Por meio dessa estratégia, os professores serão capazes de mapear o repertório cultural e o nível de habilidade em conceituação, criação e estruturação de linguagem de seus estudantes, em um mapeamento análogo, mas bem distinto, de uma avaliação de análise sintática, de composição de equações de química orgânica ou de identificação de partes de células e tecidos. Se um aluno decodifica uma imagem de Dixit com facilidade e de imediato escreve um trecho de um conto ou um poema, isso indica, a princípio, um pendor para as ciências humanas. Em que nível isso ocorre a partir dessa percepção pode ser com tranquilidade entendido pelo professor. Claro que esse mapeamento é mais facilmente realizável por um professor especialista ou conhecedor de jogos, mas com certeza todos os educadores são capazes de se apropriar dessas práticas. Ao selecionar jogos para uso em sala de aula, é ideal que os professores criem uma lista de 2 colunas. Na coluna da esquerda, se coloca uma regra ou uma ação possível de se fazer, e na coluna da direita, que tipo de aprendizado aquela regra ou ação pode trazer. Tendo essa tabela como base, o professor pode planejar um roteiro de aula bem específico. Em situações em que o professor tiver disponibilidade para isso e tempo hábil durante a sessão de jogo, é possível usar uma tabela de 4 colunas. A primeira para o nome do aluno, a segunda para as regras ou ações observadas no jogo, a terceira para o aprendizado possível relacionado a essas regras ou ações e a quarta para anotações individualizadas sobre cada aluno. O quadro que aparece na sua tela apresenta um exemplo de como essa disposição em 4 colunas pode ser preenchida, oferecendo um acompanhamento mais detalhado e personalizado para cada estudante.
Colocando todas essas pontuações, fica muito claro o quanto os jogos podem ser ferramentas de entrega de uma educação focada no aluno. A série Anne com E é focada no desenvolvimento pessoal e social de Anne, uma órfã de cerca de 12 anos que é adotada por um casal de irmãos solteiros em uma pequena comunidade rural do Canadá em fins do século XIX. Recomendo assistir ao capítulo 10 da segunda temporada, mas também toda a série, uma vez que todos os episódios trabalham questões de autoestima, autocuidado, relações sociais significativas, com foco na amizade e na cooperação e valorização da inteligência, dos estudos e da leitura de boa literatura. E também o filme Tempos Modernos, dirigido e atuado por Charlie Chaplin em 1936. Trata-se de um clássico do cinema em que Carlitos, o personagem de Chaplin, trabalha em uma fábrica e se embate com o sistema de produção de bens industriais, com grandes e profundas contestações a respeito da falta de valorização dos trabalhadores e de sua utilização como mera ferramenta da linha de produção. Ao longo desta aula, discutimos como os jogos podem ser usados para promover a educação centrada no aluno, tornando o aluno protagonista do seu aprendizado. Vimos que os jogos não só incentivam a participação ativa, mas também ajudam a desenvolver competências cognitivas e sociais essenciais para a formação integral dos estudantes. Compreender essas possibilidades pedagógicas permite que os educadores façam escolhas mais conscientes, usando os jogos como ferramentas que ampliam as experiências de aprendizagem e tornam o processo mais significativo e participativo. Espero que tenham gostado da aula, desejo ótimos estudos.